Boa noite. Muito obrigado. Antes de começar, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, agradecer a FAI por ter me convidado para falar com vocês hoje e pedir desculpas pelo meu português. Se faço algum erro, peço a vocês me perdoarem. E, no entanto, o computador começa a funcionar. Hoje, a ideia de hoje é falar de futebol. Mas falar de futebol do ponto de vista da gestão. Às vezes, todo mundo, em países como no Brasil, na Espanha, na Argentina, todo mundo acha que sabe de futebol. Que sabe da tática, da técnica, do atleta, do atacante e do zagueiro. E no fundo não é verdade. Né? A diferença entre o que os torcedores sabemos de futebol e o que sabem os técnicos é muito grande. Né? Se algum de vocês tem a oportunidade de sentar e assistir um jogo do lado de um técnico, né? Eu assisti jogos do lado do Ronaldinho Gaúcho ou de Johan Cruyff, né? Você acaba entendendo que você não sabe nada, né? Que o jogo é muito mais complicado do que parece. Sendo um jogo complicado, todo mundo fala dele e todo mundo acha que sabe. Da indústria do futebol, da gestão do futebol, ninguém fala. Não há livros, não há teoria, não há praticamente nada. E então, portanto, gerenciar, fazer a gestão de um clube de futebol é complicado. Eu tive a sorte, a experiência de fazer isso durante 5 anos e vou querer compartilhar com vocês hoje a teoria, um pouco da prática e um pouco também das lições que foram aprendidas. Vou me ajudar da tela. Coloquei na primeira página essa fotografia. Algum de vocês que seja torcedor global de futebol sabe o que é isso? Esse aqui é o John Terry, é o capitão do Chelsea Football Club. No momento histórico para a vida dele, para a vida do clube e para a vida de todos os torcedores do Chelsea. O Chelsea jogou a final da Champions League, o maior torneio do mundo de futebol, em Moscou, em maio do ano passado. E ele teve a oportunidade de chutar o último pênalti, no último minuto. O pênalti que dava a glória, que dava a final. Ele era o capitão, ele jogou um jogo excelente e estava no momento mais importante da vida dele. Nunca o Chelsea tinha ganhado a Champions League. E o que aconteceu? Não sei se dá para ver aqui. Ele escorregou. Chutou na bola e a bola deu na trave. O Chelsea perdeu a final, que ganhou o Manchester United. Isso me lembrou a primeira vez quando eu cheguei no Barcelona, quando assumi a direção geral no ano 2003. O presidente da época me recebeu, ele estava saindo, me recebeu no escritório e me disse assim: olha, menino, não venha aqui com teoria de management, não venha aqui com bom senso empresarial, não venha aqui com ferramentas de gestão. Futebol não é isso. Futebol é muito fácil. A bola entra, tudo bem. A bola dá na trave, desastre. Não tem mais nada, é sorte. Hoje, posso dizer, pela teoria e pela prática, que não é verdade, não é sorte, é gestão. Para você ser o Chelsea, chegar na final da Champions League em Moscou e ter a oportunidade de que o teu capitão escorregue e chute na bola na trave, precisa de gestão. Gestão econômica, financeira, de marketing. Gestão para ter a oportunidade de ter sorte. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 histórias hoje. Primeiro, falar um pouco da indústria. Como é que é a indústria do futebol? A indústria do futebol mundial é basicamente uma indústria europeia. Os times maiores, os clubes maiores, a indústria é maior na Europa,
mas está sendo desenvolvido e crescendo em outros lugares do mundo. Obviamente na América Latina e no Brasil, mas também na Ásia. Vamos falar um pouco da estrutura, da conta de resultados, do balanço, de como é que é um clube de futebol, como se gerencia. Depois vamos falar da prática, do que aconteceu com o Barcelona nos últimos 5 anos. E ao final, fazer uma pequena brincadeira de compartilhar com vocês algumas lições que eu pessoalmente aprendi nesses 5 anos. Falando da indústria então, qualquer um de vocês, professor, aluno, que estudasse essa indústria de jeito profissional, de jeito acadêmico, a primeira coisa espetacular é o crescimento. A indústria cresceu muito. A receita dos clubes de futebol cresceu nos últimos anos na Europa entre 10% e 25% por ano. Poucos de vocês vão ter a oportunidade de trabalhar numa indústria que cresce tanto. Por que cresceu? Vamos ver um pouco mais tarde, mas cresceu por causa da TV, por causa da melhora da receita nos estádios e por causa também do marketing. E a outra coisa que aconteceu foi uma mudança fundamental no modelo de negócio. Vocês vendo a receita de um clube de futebol 25 anos atrás, 80% da receita era bilheteria. O que as pessoas pagam para assistir ao jogo. Esse modelo é igual a um circo. Um circo também é um espetáculo local e o dinheiro vem das pessoas que vêm assistir o jogo ao vivo. Hoje, não é mais assim. Vocês vão ver que os grandes clubes do mundo dividem a sua receita em 3: estádio, televisão e marketing. Então, o modelo de negócio não é mais um circo. O modelo de negócio parece muito mais o de qualquer multinacional do entretenimento. Isto é, o modelo de negócio da Walt Disney ou da Warner Bros. É similar ao nosso. A Walt Disney tem personagens, né? Tem o Mickey Mouse. E com Mickey Mouse, eles fazem o quê? Filmes, programas de televisão, vendem boné, eles têm parques temáticos. O Barcelona não tem Mickey Mouse. Tem Ronaldinho Gaúcho. E com o Ronaldinho Gaúcho fazemos programas de televisão, vendemos boné, camiseta e temos parques temáticos. O Barcelona ingressa todos os anos 50 milhões de reais de pessoas que vão ao estádio em dias que não há jogo, que vão ver o museu, que vão ver na loja e o parque temático também. Então, esse modelo de negócio que muda de um espetáculo local como um circo passa a ser um modelo de entretenimento global e a indústria está se quebrando em 2 partes. Uns poucos clubes têm a aspiração de ser marcas globais e outros têm que se conformar com um negócio mais local. E assim em todas as indústrias. Não há mais de 6, 7 marcas globais de automóveis ou de computadores. No mundo global, não vai haver mais de 5 ou 6 marcas de clubes de futebol. Tudo isso em números. Como falei antes, qualquer bom aluno da FAE ou professor, primeiro faria uma análise do tamanho do mercado. Qual é o tamanho do mercado de futebol no mundo? Aqui vocês têm o tamanho dos mercados europeus. A pergunta, qual é o melhor campeonato de futebol do mundo? Os torcedores podem discutir muito, se um e outro, depende do que cada um gosta. Mas, com os números na mão, a resposta é muito simples. E o campeonato inglês? Vocês veem aqui, em euros, que na Inglaterra, a receita da indústria global são 2,5 bilhões de euros. Isto é uns 6 bilhões de reais. O mercado espanhol é a metade, 3 bilhões. O mercado italiano é a metade, 3 bilhões. O mercado alemão e o mercado francês, mesma coisa. Então, o maior mercado do mundo, o mercado inglês, com um valor total de 6 bilhões de reais. A segunda pergunta são, e os clubes? Quais são os maiores clubes do mundo? Cada um tem o seu favorito, não? De coxa branca, de Ticano, eu gosto do Barcelona, outro gostará do Manchester United. Mas
vamos aos números. Os números não enganam. Né? E vou passar 2 minutos nessa página porque tem lições muito interessantes. Vou pedir para vocês dar uma olhada no primeiro ponto lá na esquerda. Tem a receita de 2 clubes ingleses no ano 92. Manchester United e Tottenham Hotspur. Receita anual 25 milhões de euros, mais ou menos 60 milhões de reais. Naquela época, os 2 clubes tinham a mesma receita. Isto é, 2 clubes, 2 empresas competindo no mesmo mercado inglês, do mesmo ponto de partida e talvez com uma ligeira vantagem para o Tottenham, que está em Londres. Em Londres é um mercado maior do que Manchester. Mas vamos pular para 10 anos depois. 10 anos depois, ano 2002, o Tottenham tem um faturamento, tem uma receita de 96 milhões e o Manchester 251 milhões. Em 10 anos, o Manchester multiplicou a receita 2,5 vezes. Isso aí é impressionante, porque são mesma indústria, mesmo tipo de empresa, partindo do mesmo ponto de partida. É a diferença entre bom gerenciamento, bom management e mau management. As condições de mercado eram idênticas, o ponto de saída é o mesmo. Essa performance do Manchester United, que foi por 10 anos o maior clube de futebol do mundo, foi grande inspiração para a gente quando assumimos o Barcelona. Porque a história do Barcelona era igualmente triste. Se vocês olham aqui no ano 96, faturamento do Barcelona 58 milhões, Manchester United 62. Bastante perto, né? 8 anos depois, só 8 anos depois, ano 2003, Barcelona 123, Manchester United 251. Também o Manchester dobrou o Barcelona em 8 anos. O ano 2003 mudou o management, chegou uma nova direção e as coisas mudaram. Vocês veem na linha vermelha, o Barcelona tem sido o clube de futebol com mais crescimento do mundo nos últimos 5 anos. A receita deste ano são 380 milhões de euros, 3 vezes mais do que 5 anos atrás. O Barcelona virou o clube maior do mundo. Coloquei aqui 2 historinhas mais que vale a pena a gente conhecer. Uma é a azul, que é um clube inglês, o Chelsea. O Chelsea era um clube mais ou menos médio na Inglaterra. Até que no ano 2002 aconteceu uma mudança radical. Um novo dono, um senhor russo, chama-se Roman Abramovich, comprou o clube. Comprou o clube por 500 milhões de reais. O faturamento do clube está aí, eram uns 400 milhões de reais. E ele comprou por 500 milhões de reais e investiu 1,5 bilhão de reais. O Chelsea cresceu, está aqui, o seu faturamento cresceu e, evidentemente, perdeu muito dinheiro. Né? Você não investe 1,5 bilhão de reais num negócio que fatura 200, né? Ou que fatura 500 milhões de reais. Naquela época, eu me lembro ver um jornal inglês com um titular grande que dizia: Chelsea melhora os seus resultados em 20%. Vou ler o que eles fizeram para isso. E dizia: eles perderam 160 milhões de euros. O ano passado perderam 200. Então melhoraram 20%. Então, qual é a lógica? Qual é a lógica de Roman Abramovich para comprar um clube por essa quantidade e jogar toda essa quantidade de dinheiro pela janela? Não é uma lógica empresarial, não é uma lógica do negócio, é uma lógica pessoal. Roman Abramovich é um russo proprietário da Gazprom que tem uma fortuna pessoal de uns 50 bilhões de reais. Então decidiu gastar em futebol, porque ele gosta. E isso só acontece no futebol, não acontece em outras indústrias. Não há ninguém que vai jogar o seu dinheiro pela janela para ser o melhor construtor de cadeiras do mundo. Só futebol, porque tem paixão. Tem uma anedota engraçada do ano, acho que era 2005, que o Chelsea comprou um jogador africano. Um jogador que jogava no Olympique Lyon, na França. Então foi assim,
A Juventus de Torino chegou a um acordo para a aquisição deste jogador por 40 milhões de reais. O presidente da Juventus, que eu conheço bem, o presidente do Lyon, que eu conheço também, se deram a mão, dizendo feio. Uma quarta-feira. Sexta-feira, o presidente do Lyon ligou para a Juventus e disse: desculpa, mas não vou vender o jogador para você. Diz: mas não é possível. A gente acertou o detalhe, se deu a mão, somos cavalheiros. Sim, mas vou vender para o Chelsea por 100 milhões de reais. Isso é um produto, um ativo que valia 40, que a indústria entende que vale 40 e alguém paga 100. Paga 100 porque nem liga para o dinheiro. Isso cria inflação. Cria problemas no mercado e cria inflação. Segunda-feira, um grupo de Oriente Médio comprou o Manchester City. E eles botaram dinheiro na mesa. E a segunda-feira de manhã e segunda-feira à tarde compraram o Robinho do Real Madrid por 100 milhões de reais. Isso acontece só no futebol e cria problemas no nosso mercado, porque as decisões não são técnicas, não são decisões de lógica empresarial, são decisões pessoais. Um caso similar aconteceu na linha preta, o outro clube espanhol, Real Madrid. O que aconteceu para o Real Madrid foi o seguinte: ano 2000, eles tinham um lugar onde tinham campos de treinamento, que foi convertido em um lugar para construir casa, e venderam. Venderam por 1,5 bilhão de reais. Faturamento do clube na época, está aqui, era uns 500 milhões de reais. Então, de um dia para o outro, você tem uma empresa que fatura 500 milhões e perde dinheiro, e um ativo que não tinha valor, para você vale 1,5 bilhão de reais. O problema é, o que o Real Madrid fez com esse dinheiro? E no mercado, né? Foi no mercado e comprou Zinedine Zidane, o jogador francês da Juventus, por qual acabou pagando 75 milhões de euros, uns 200 milhões de reais. Até hoje, é o preço mais alto nunca pago por um jogador de futebol. E não faz sentido, senhores. Na época, faturamento total do Real Madrid era 139 milhões de euros. E eles gastaram 75 milhões, mais a metade das duas vendas, para comprar um jogador. E você precisa 11 jogadores para jogar, né? Louco, é louco. Mas mais louco ainda o que aconteceu, porque a Juventus pegou 75 milhões de euros e foi comprar goleiro. E foi no Parma e disse: quero o teu goleiro, Gianluca Buffon. E o Parma vendeu o goleiro por 40 milhões de euros. O preço maior nunca pago por um goleiro. Porque quando o dinheiro entra no circuito, quando você vai comprar e o vendedor sabe que você está com 75 milhões de euros no bolso, vai subir o preço. Então, a indústria sofreu desses problemas de falta de profissionalidade, desses problemas que vêm porque o proprietário, o acionista, não tem interesse no dinheiro, tem interesse na promoção quase pessoal, né? Vocês têm aqui a repartição da receita dos 6 maiores clubes de futebol do mundo. Como eu falei antes, 1/3 estádio, 1/3 televisão, 1/3 marketing. No caso dos clubes italianos, que estão no meio um pouco diferente, porque os estádios são de propriedade municipal, não são dos clubes. Então, eles investiram menos e o que eles recebem pela venda de bilhetes é menor. E um exemplo, acho muito interessante para o Brasil. A grande oportunidade para os clubes brasileiros está nos estádios. Estão investindo nos estádios para que a experiência de assistir um jogo de futebol seja uma experiência com segurança, com conforto e possa ser cobrada mais cara. Foi assim na Espanha, na Inglaterra, em Portugal, não foi na Itália e o resultado é esse. Qual é a outra cara da moeda? Custos. Quais são os custos de um time de futebol? Logicamente, o primeiro custo são os salários dos jogadores, né?
Alguém de vocês tem ideia de quanto ganha um jogador de futebol? Vou fazer uma pergunta concreta. Quanto ganha o jogador que mais ganha do Barcelona ou do Manchester United em reais por ano? E quanto ganha quem ganha menos? Quem quer tentar chutar? Quanto dinheiro ganha? Em reais? 3 milhões de euros por ano. Não. Outra ideia. 20. Não tem prêmio, pode chutar. Vou dizer para vocês, quem ganha menos, ganha uns 3 milhões de reais por ano. Quem ganha mais, ganha 25. Vocês estão desapontados, né? Porque vocês ganham mais do que isso, já dá para ver. Mas é dinheiro, não? Dá para viver. Sem luxo, mas dá para viver. Imaginem vocês a cara do trabalho do diretor de recursos humanos, não? Diretor de pessoal. Como é que você gerencia meninos de 20 anos que ganham 20 milhões de reais por ano? Como é que se faz isso? Complicado, né? E esta é uma má notícia, não? Vocês estão pensando, eu deveria ter chutado mais a bola quando era criança. Vou pegar o meu filho, vou fazer ele jogar futebol. A notícia é pior do que isso. A notícia é pior. Por quê? Um grande jogador de futebol, como o Ronaldinho Gaúcho, ganha, jogando futebol, só a metade do total. Ele ganha outros 25 milhões em publicidade. Um bom jogador de futebol na Europa ganha 50 milhões de reais por ano. Fazemos o cálculo quanto é por mês, por semana, por dia. Então, o gerenciamento dos custos de salário é o mais complicado. A indústria tem só uma mesura para medir se um clube está bem gerenciado ou não. E é a percentagem da receita que se gasta em salário. Se diz que a percentagem ótima é 50%. Isso é a mesma coisa